Graças a Deus por mais um dia. Vamos nos colocar em pés. Quantos têm motivos para adorar a Deus essa noite e agradecer? Amém? Temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Começar a nossa semana em sua casa. Hoje pela manhã tivemos um culto lá no Boa Vista. A gente esteve participando lá, foi uma bênção. E eu queria compartilhar com os irmãos a mesma palavra que Deus nos deu ali em Salmos 46. Se puder colocar no telão, Salmos 46, no versículo 10. Amém? Salmos 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente passa por dificuldades, meus irmãos, na semana. A gente passa por dores, né? Dores no pé que não passa. Em nome de Jesus vai passar essa dor no pé. Mas a gente passa por dificuldades. Mas o nosso refúgio está em Deus. Amém? Amém? Vamos orar a Deus neste momento. E depois a gente vai estar louvando ao Senhor juntos. Amém? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor, na tua casa. Mais um dia em comunhão com a sua igreja, com os nossos irmãos, para louvar e adorar o seu nome. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que és. O Senhor é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. E é por isso que estamos aqui, meu Pai, em comunhão com os nossos irmãos para adorar o seu santo nome, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa ministração, a nossa música, os nossos instrumentos. Que tudo aqui seja feito em louvor do teu nome e para a glória do teu nome. Amém e amém. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai lá.
o som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, não só se ouvirá alegria, força pra continuar no vale de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e graus de unção, e graus de unção. O som da festa vai subir, subirá. Vamos, igreja! O som da festa vai subir, subirá um novo som. A igreja declare: o som da festa vai subir, se ouvirá um novo som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. E aleluia, aleluia, aleluia. Nós declaramos, Senhor, o som da tua festa neste lugar, Pai. Aleluia. Aplauda esse Deus bem forte. Oh, Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso. Nós declaramos, Senhor, que somos a Tua igreja, Pai. Nós declaramos que o Senhor é adorado neste lugar. Oh, Deus, nós Te louvamos. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui da casa, Ele vem me buscar. Eu não sou daqui, Ele vem me buscar. Com Ele eu Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem Yeshua.
és adorado entre nós, tão desejado, nada se compara a ti, nada se comparará com a glória que há de eu não sou daqui da casa, ele vem e com ele eu venho. Eu não sou daqui da casa, voltarei. Ele vem me buscar e com ele o Messias aguardado. Declare Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer, todo joelho se dobrará. Declare em breve Jesus, em breve Jesus, o céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará ele. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Declare. No piscar de olhos acontecerá. Será arrebatada no piscar de acontecerá, mas a igreja no piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Vamos!
vem nos buscar. Segura minha mão, eu sei. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, sim. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e desfrutamos o momento. Te amo, eu te amo. Eu dependo desse amor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei que nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Chegou a tormenta, me livrou. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu pôs azeite na cabeça, em cima da mesa. Me chegou, minha tormenta me livrou. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu roupas novas, pôs azeite e a cabeça. O Senhor me deu o meu Pai. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu amado Senhor. E eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro.
mais fundo, leva-me onde eu te, no lugar, aos teus pés me rendo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz eu sei. Tudo que eu mais quero é te ver, me curva com tua glória e poder, tua majestade é real. As vozes declarem: tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua majestade é real, tua voz é eu sei. E tudo que eu mais quero é te ver, a tua majestade é real, tua voz. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar, aos teus pés me rendo. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração agora. Oh Senhor, nós queremos ir mais fundo, Pai. Nós queremos mergulhar mais fundo em Ti. Nós queremos, Senhor, nós queremos mergulhar na atmosfera do Teu amor, Pai. Nós queremos, Senhor, nos aprofundar em Ti. Clame a Ele agora, abre os seus lábios, declare o seu amor por Ele, declare a sua vida a Ele, declare a sua família a Ele, declare: eu sou Teu, Senhor, eu sou Teu, eu sou Teu, Senhor. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. Tu és santo para sempre, tu és santo para sempre.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome sobre todos, e os anjos cantam, toda a criação. Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, aquele que é livre, cante a Ele, leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os anos e poderes, teu nome sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra
Adora esse Deus que é santo. Santo, santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, papai querido, amado, santo, poderoso, pelos teus filhos que aqui te louvam, por cada um de nós que fazemos presente nesse ambiente, Pai. Nesse ambiente onde o Senhor fala conosco, onde nós temos comunhão uns com os outros, louvando, adorando, glorificando a beleza da sua santidade, porque o Senhor é santo, santo é o Senhor. Pai querido, neste momento também nós queremos orar, Pai, para as pessoas que necessitam da tua intervenção na saúde física, saúde espiritual. Que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre aquelas pessoas que estão necessitando de um toque, da tua intervenção, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, na vida do nosso querido irmão Jair, que agora está no UPA, que está com as dores fortes na coluna, que o Senhor esteja com ele, que a graça do Senhor esteja aliviando essas dores, Pai, porque nós cremos, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, santo, e tem misericórdia de nós, unidos num só propósito, Pai, de te adorar. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui no melhor lugar, onde a tua palavra vai ser proclamada, e que ela nos traz cura, nos traz libertação, nos traz, Senhor, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, está em tua palavra. E nós queremos estar, Pai querido, com o coração aquebrantado, com o coração cheio de paz, para receber a maravilhosa palavra de Deus em nossas vidas, e que nós possamos guardar em nosso coração e vivê-la para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Neste momento, fique à vontade para ofertar ao Senhor, porque a nossa vida está no seu altar. Glória a Deus. Amados, o pastor Anísio, ele está numa viagem, e amanhã ele já está retornando. Ele não está, mas sabemos que Jesus está conosco aqui, e que a palavra do Senhor possa trazer para nós vida, transformação, cura, libertação, direção. E esse é o culto das missões, e é um culto muito especial, onde esse nome missão está no coração do Pai, e é para cada um de nós. Então vamos ouvir a palavra atentamente, para que o Senhor nos direcione a fazer tudo aquilo que apraz. Amém? Pastor Márcio vai estar trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma noite que estamos reunidos na presença dEle, na casa dEle. E eu posso garantir a você que esse é o melhor lugar de nós estarmos. É quando nós estamos na presença do Senhor. Não há lugar melhor que esse. Não há lugar melhor de nós estarmos quando nós estamos na presença daquele que nos fez para louvor e glória do seu nome. Amém? E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Se você puder ficar de pé. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Hoje, como o pastor Anilson disse, missões. E o Senhor tem um propósito em nossas vidas, em cada um de nós. O Senhor, quando Ele veio aqui a este mundo, Ele veio
para formar a sua igreja, e hoje nós somos a sua igreja, seus seguidores, aqueles que levam o Evangelho de Cristo, aqueles que apresentam a palavra. E o Senhor deixou a cada um de nós essa incumbência de nós sermos os seus discípulos e aqueles que levam o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles dizendo imediatamente, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Peço para que Ele venha falar ao teu coração nessa noite, venha encher as nossas vidas nessa noite. Maravilhoso Deus, Pai poderoso e santo, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite, te agradecemos por essa oportunidade gloriosa, que só nos concede estarmos aqui na casa do Pai. Senhor, te louvamos através dos cânticos, através dos louvores, e agora, Senhor, queremos que o Senhor venha falar conosco, falar em nossas vidas e em nossos corações. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, para transmitir, Senhor, nessa noite, ó Pai, que possa ser apenas a Tua palavra, Senhor, que possa encontrar vidas, corações, ó Pai, nesta noite, que a Tua semente seja lançada aqui neste lugar, e que venha dar frutos, e frutos em abundância. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um que aqui está, aqueles, Senhor, que ainda estão se achegando, aqueles, Senhor, que estão nos vendo em suas casas. Abençoa, Senhor, com Teu poder, Senhor, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, que o Teu reino, Senhor, seja exaltado a cada dia mais e mais. Usa-nos, ó Senhor, em Tuas mãos, e abençoa a Tua amada igreja. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Glórias a Deus. Aleluia. Como é bom estarmos na presença de Deus, e como é bom saber, como o irmão, quando abriu o culto, ele disse aqui nessa noite: Jesus está aqui neste lugar. Aleluia. Você tem certeza disso, que Jesus está aqui neste lugar? Glória a Deus, porque Ele que nos disse isso, né? Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio que Jesus está aqui neste lugar. Jesus está passeando aqui neste lugar. A glória do Senhor se faz presente aqui neste lugar. Nós já sentimos isso através dos louvores, através das canções. Nós já sentimos a presença do Senhor, já sentimos a unção do Espírito Santo. E agora o Senhor, Ele quer falar conosco, quer falar aos nossos corações, quer nos encher nessa noite, para que possamos ter uma semana gloriosa, uma semana abençoada. E mais do que isso, para que continuemos firmes na presença do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Meus amados, nós vimos aqui a palavra de Deus, onde ali se inicia as missões. Quando Jesus começou o seu ministério aqui na terra, Ele foi em busca de pessoas que poderiam estar com Ele, pessoas que poderiam acompanhá-lo, que poderiam trilhar a jornada juntamente com Ele, que seriam seus discípulos, seus seguidores. Porque um dia Ele não estaria mais aqui, mas deixaria o seu legado àqueles que estavam com Ele, aqueles que andaram com Ele, aqueles que viram os milagres, os prodígios, as maravilhas. E aqui nós vemos o Senhor escolhendo os seus primeiros discípulos, aqueles que iriam fazer parte ali, que se tornariam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se tornariam o pilar da igreja do Senhor Jesus, até chegar nos nossos dias. Foi através desses homens aqui que foram escolhidos um dia, que nós chegamos aqui. Foi através desses homens que um dia o Senhor Jesus olhou para eles e os chamou. E nós vemos na palavra de Deus, quando eles foram chamados, eles receberam esse chamado, aleluia. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é exatamente isso. Que
missões não é nada mais, nada menos do que aceitarmos o chamado, não rejeitarmos o chamado, aceitarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor um dia já nos ensinou, aquilo que Ele já nos capacitou. O Senhor Jesus aqui, no versículo 18, diz que Ele estava andando junto ao mar de Galileia e Ele viu dois irmãos, dois homens pescando, dois pescadores. Não eram homens importantes, não eram doutorados da palavra, não eram homens de boa influência no meio da comunidade, mas eram simplesmente dois homens pescadores. Mas não importa o que eles eram, o importante era aquilo que o Senhor estava para fazer, por fazer na vida daqueles homens. Quando o Senhor escolheu a minha vida, quando o Senhor Jesus escolheu você, nós também não tínhamos valor algum, nós não éramos ninguém, nós estávamos perdidos, nós estávamos no meio do pecado, mas o Senhor Jesus também, Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a sua vida, e Ele nos chamou a cada um de nós, aleluia. E aquele dia foi glorioso, quando Ele chamou a minha vida, quando Ele chamou a sua vida, aquele dia foi glorioso, porque o Senhor, Ele já sabia o que Ele tinha preparado para cada um de nós. Quando o Senhor chama aqui esses homens, o Senhor já conhecia o que estava por vir na vida daqueles homens. E Jesus então andando ali, perto do mar da Galileia, vendo aqueles homens, a palavra de Deus diz que é Pedro e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Olha o que o Senhor Jesus coloca sobre a vida daqueles homens. Olha o que o Senhor Jesus tem para aqueles homens. Aqueles homens estavam acostumados a pescar peixes, a lançar as suas redes, buscar o alimento, buscar os peixes ali para depois ser vendido, para levar o sustento para suas casas, para suas famílias. Mas aí Jesus vem sobre eles e coloca ali sobre eles algo diferente, algo que fazia parte sim do seu dia a dia, que era pescar, mas agora já não era mais peixes. Mas agora Jesus tinha colocado para eles algo novo, algo diferente, algo que eles ainda não tinham vivido, algo que eles nunca imaginavam. Mas Jesus tinha preparado para a vida daqueles homens. Assim como nesta noite, nós que aqui estamos, não conseguimos imaginar, não conseguimos saber, não conseguimos entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos separado, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer diante da sua presença, aleluia. Não importa se você nunca viveu algo sobre missões na sua vida, não importa se você nunca recebeu um chamado, não importa se você nunca levou uma palavra, não importa se você nunca evangelizou, não importa se você nunca pregou, se você nunca falou, não importa. O importante é que Jesus está chamando, e quando o Senhor chama, Ele capacita, aleluia. Não importa. Jesus chama aqueles homens ali na certeza absoluta, dizendo para eles: olha, Jesus não falou para eles: quem sabe vocês possam vir a dar certo. Jesus não chama aqueles homens ali dizendo ali para Pedro, para João assim, dizendo para André, dizendo assim: André, Pedro, olha o que eu quero dizer para vocês, eu escolhi vocês, eu estou chamando vocês, quem sabe um dia vocês podem pregar minha palavra, quem sabe um dia vocês podem ser usados, quem sabe um dia vocês podem ser assim como eu, fazer as obras maiores ainda do que a minha, quem sabe. Mas não, Jesus disse para ele: vinde após mim, porque eu te farei pescadores de homens. Jesus traz a certeza sobre a vida deles, e não é diferente sobre as nossas vidas, naquilo que o Senhor quer fazer. Desde o dia em que nós fomos chamados, desde o dia que nós fomos escolhidos, desde aquele dia que nós estávamos também como Pedro e André ali, perdidos ali no nosso dia a dia.
Desde aquele dia que nós estávamos ali em meio às nossas tarefas, em meio às nossas circunstâncias da vida, em meio às nossas dificuldades, e o Senhor passou por nós e olhou para mim, olhou para você e disse assim: vem, porque você é escolhido, vem, porque eu estou te chamando, vem, porque eu tenho mais para você, aleluia. E a palavra do Senhor diz que então eles deixaram logo as redes e o seguiram. Naquele momento, eles ainda não sabiam o que estava por vir. Eles não sabiam ainda o que eles se tornariam. Pedro ainda não sabia o que ele se tornaria. Pedro ainda não tinha ideia que ele se tornaria o pilar da igreja do Senhor Jesus. Pedro ainda não sabia que ele se tornaria aquele que lá na frente, lá em Atos dos Apóstolos, foi aquele que pregou para uma multidão e mais de 3.000 almas aceitou o Senhor Jesus. Pedro não sabia, mas ali era o início de tudo. Ali era o início daquilo que o Senhor estava por fazer. Nós precisamos crer como igreja do Senhor. Nós precisamos crer como homens de Deus, mulheres de Deus, que nós não sabemos aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo da forma como o Senhor vai fazer, mas nós temos que nos colocar diante dEle como servos, como aquele que está diante dEle. Temos que nos colocar diante dEle como instrumentos, dizendo: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, eu não sei o que o Senhor tem na minha casa, eu não sei o que o Senhor tem para realizar no meu trabalho, eu não sei o que o Senhor tem para realizar na minha escola, na minha faculdade, eu não sei, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor, faz de mim conforme o que Tu queres, Senhor. Senhor, escolhe aqueles homens, capacita aqueles homens, mas há algo ali que não dependia de Jesus. Há algo que nós vemos aqui, meu amado, que não dependia simplesmente da vontade do Mestre. Há algo aqui que dependia da vontade daqueles homens, do desejo daqueles homens, da prontidão daqueles homens. Eles poderiam não ter aceito o chamado, eles poderiam estar ali, poderiam continuar da mesma forma que estavam, do mesmo jeito, a mesma posição, vivendo da mesma forma os seus dias, dias após dias, dias após dias, poderiam continuar. Jesus não tinha obrigado eles a mudar de vida. Jesus não tinha obrigado eles a partir daquele momento, se tornar em homens diferentes. Jesus apenas tinha feito um convite. Jesus apenas tinha feito um chamado na vida daqueles homens. Mas a resposta daqueles homens ali diante do Senhor diz assim, que eles, deixando logo as redes, o seguiram. Eles não titubearam, eles não pensaram, eles não ficaram ali: mas será que eu vou, será que eu faço, mas como que vai ser? Não. Eles tomaram uma decisão ali imediata. Quando eles recebem aquele chamado, eles tomam uma posição diferente. Quando eles recebem aquele chamado, eles param de se preocupar com o dia de amanhã: mas e agora? E o Senhor está chamando, mas se eu abandonar as redes, se eu largar as redes, o que vai ser da minha vida? Como será? O que eu vou fazer? De que maneira vai ser? Não, eles não estavam preocupados. Eles simplesmente confiaram no chamado que o Mestre tinha feito a eles, aleluias. A partir do momento que nós também confiarmos no chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós,
A partir do momento que nós confiarmos também no chamado que o Senhor está querendo nos tornar missionários, aqueles que vão levar a palavra, aqueles que vão anunciar Jesus Cristo, aqueles que vão levar as boas novas, a partir do momento que nós pararmos para ouvir simplesmente e unicamente a voz do Senhor Jesus, nós vamos parar e vamos abandonar tudo e vamos fazer aquilo para que fomos chamados, aleluia. E Jesus então, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chama mais 2, que estavam ocupados, que estavam fazendo parte o seu dia a dia, vivendo as suas vidas. Nós notamos que não eram pessoas que estavam sem trabalho, não eram pessoas que estavam ociosas, mas eram homens trabalhadores. E Jesus chama mais 2. Jesus convida mais 2. E Jesus chama eles e fala: olha, vem aprender de mim, vem andar comigo. Eu tenho algo bom, eu tenho algo novo. Eu tenho algo tremendo que eu quero oferecer a vocês. Eu tenho algo tremendo que eu quero ensinar para vocês. E a palavra do Senhor diz que a atitude deles também responderam logo. Quando nos diz assim: deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram Jesus. Aceitar o chamado do Senhor Jesus, nós já aceitamos. Aquele dia que o Senhor Jesus olhou para as nossas vidas, aquele dia que eu era aquela ovelha perdida, que você era aquela ovelha perdida, aquele dia que o Senhor Jesus teve que deixar as ovelhas dele de lado e ir buscar daquela única ovelha perdida, Ele foi atrás da minha vida, Ele foi atrás da sua vida, como aquele cântico que nós cantamos, que nós há muitos anos entoamos ele, que o Senhor Jesus subiu as montanhas, desceu as montanhas e foi em busca da ovelha perdida. E eu era essa ovelha, você era essa ovelha, mas Jesus se preocupou, foi lá, buscou a cada um de nós, nos chamou pelo nome, e nós aceitamos o chamado, e nós corremos para Ele. E a partir daquele momento o Senhor Jesus, Ele transformou as nossas vidas. E se nós olharmos aqui nessa noite, se nós perguntarmos aqui nessa noite, cada um tem uma história de vida, tem uma história de transformação daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em cada vida, aleluia. Cada um de nós somos uma história daquilo que Jesus pode fazer. Cada um de nós somos uma história daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Cada um de nós somos uma história daquilo que o Senhor Jesus transformou, aleluia. E quando aqueles homens começam ali a andar com o Senhor, eles começam a aprender de Jesus. Eles começam a aprender com o Mestre. Eles começam a andar juntamente com o Mestre, e começam a aprender ali a doutrina de Jesus, começam a aprender ali a sua palavra, começam a entender ali os mandamentos do Mestre, começam a aprender ali com o Senhor, a maneira como é amar, a maneira como é viver. E nós também, meus amados, que estamos aqui nessa noite, somos homens, mulheres, que temos andado com o Senhor Jesus, que temos estado com Ele, que temos vivido uma vida diante dEle, uns mais recentes, com 1, 2 anos, outros às vezes meses,
Outros já vêm andando com o mestre há um pouco mais de tempo, há 5, há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas nessa nossa jornada com o mestre, nós temos aprendido muito com ele. Nessa jornada nossa com o mestre, nós temos aprendido muitas coisas, já aprendemos muito com ele, já vivenciamos muita coisa diante da presença dele. E agora cabe a cada um de nós também tomarmos uma iniciativa como aqueles homens ali que foram escolhidos. De abandonarmos tudo e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, faz de mim um instrumento em tuas mãos. Quando nós falamos isso, às vezes nós ficamos meio amedrontados, porque nós pensamos assim: mas o Senhor, se eu me coloco dessa maneira na presença do Senhor, e se o Senhor tem para mim que eu tenho que atravessar oceanos, que eu tenho que ir lá do outro lado do mundo, pregar o Evangelho, levar o Evangelho de Cristo. Às vezes o Senhor tem algo que está tão pertinho de nós, que está tão próximo de nós, que está diante dos nossos olhos, que está ali diante de nossas vidas, e é ali que o Senhor quer nos transformar em verdadeiros pescadores de homens para o reino dos céus, aleluia. Dificuldades virão sobre as nossas vidas, como vieram diante daqueles homens. Mas eu quero destacar nessa noite para você, que você possa guardar nessa noite, é o desejo no seu coração de se prontificar e se colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu aceito o teu chamado, Senhor, eu recebo o teu chamado. Assim como o Senhor escolheu aqueles homens, um dia o Senhor olhou para a minha vida: Senhor, eu aceito o teu chamado. Nós sabemos, meus amados, que muitos têm desistido da sua jornada, porque nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é difícil, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos para a igreja do Senhor Jesus. A cada dia nós abrimos os nossos noticiários e nós vemos coisas terríveis acontecendo no meio da sociedade, onde muitas vezes nós ficamos até meio que desacreditados. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor Jesus está conosco, e a sua palavra permanece e prevalece sobre todas as coisas, aleluia. Convido você a abrir a sua palavra aí comigo, lá em João. João capítulo 6, versículo 66. Aqueles mesmos homens que foram escolhidos lá atrás, estavam caminhando com o Senhor, aprendendo com o mestre. Eles já tinham aprendido, já tinham ouvido muitas coisas, já tinham vivenciado muitas coisas diante do mestre. Mas chega um momento ali que eles foram provados. Chega um momento ali que o Senhor Jesus Cristo provou ali as circunstâncias, a adversidade sobre a vida daqueles homens, para ter a certeza que eles estavam preparados para continuar aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia começado. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava ali dando os seus ensinamentos, quando ele lança ali uma palavra um pouco mais forte, uma palavra um pouco mais dura, uma palavra um pouco mais pesada. E ali já não eram somente os 12, mas ali já era uma grande multidão que estava com ele, que andava com ele, estava ali ouvindo os seus ensinamentos.
Uns porque gostavam do ensinamento, outros porque gostavam da palavra, outros porque iam ali para ver os milagres, os prodígios, as maravilhas, mas nós sabemos que era uma grande multidão. Mas Jesus traz ali uma palavra que não foi muito boa aos ouvidos de muitos que ali estavam. E quando o Senhor Jesus termina ali aquela pregação, o Senhor percebe que as pessoas foram embora, abandonaram, deixaram Jesus ali. E aqui a palavra do Senhor diz no versículo 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Nós vemos lá atrás que Jesus começou ali, foi iniciando, chamou 2, mais 2, mais 2, e foi indo até formar os 12. E depois o Senhor Jesus começou ali a sua jornada, o seu ministério, e foram chegando pessoas, Mas chega aqui, nesse ponto aqui, meu amado, a palavra do Senhor diz que muitos dos seus discípulos voltaram, abandonaram, não continuou a jornada para que foi chamado, não continuou a jornada que o Senhor Jesus Cristo estava ali ensinando, estava ali mostrando, estava ali levando. E aí Jesus se volta ali para os seus discípulos e diz: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Assim como aquela primeira pergunta que Jesus fez para eles, agora Jesus faz uma outra pergunta. Aquele mesmo Jesus que um dia olhou para eles e disse: vem, segue-me, vem comigo. Aquele mesmo Jesus agora olha para eles e diz assim: vocês querem também retirar-vos? Vocês querem ser como os outros? Vocês querem ir embora? Pode ir. Aquele mesmo Jesus que tinha ali olhado ali na vida de Pedro, de André, de João, aquele mesmo Jesus que olhou para eles ali pescando, lavando as redes, lançando as redes e falou: vem. Olha para eles e faz uma pergunta muito difícil: querei vós também retirar-vos? Quem sabe nessa noite, meu querido, o Senhor também está nos chamando, nos colocando numa posição assim como daqueles 12 discípulos, e nos perguntando assim também: querer vós também retirar-vos? Não tem sido bom estar comigo, não tem sido bom os meus ensinamentos, não tem sido bom minha palavra, não tem soado bem aos seus ouvidos? E respondeu-lhe Simão Pedro. Lembra de Simão Pedro? Aquele que estava lançando as redes? Ele não abandonou as palavras do Mestre, ele não abandonou os caminhos do Senhor, ele não abandonou aquilo que ele tinha aprendido com Jesus Cristo, ele não abandonou aquilo que ele tinha vivido, aqueles momentos que ele tinha vivido na presença do Senhor, ele não se esqueceu de tudo aquilo que ele já havia vivido ali diante do Mestre querido. E ele então olha para o Senhor, ele responde para Jesus assim: Senhor,
Para quem iremos nós? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, não tem outro lugar. Para nós mais nada interessa. Para nós nada mais faz sentido, Senhor. Para nós, Senhor, não tem mais nada. Para nós, Senhor, agora é só o Senhor na nossa vida. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. É isso que o Senhor espera nessa noite ouvir de cada um de nós. É isso que o Senhor tem esperado da minha vida, tem esperado da sua vida, meu querido. Mas o que eu vou fazer, o que eu tenho por fazer, mas como não? Senhor, sabe de uma coisa? Eu continuo abandonando tudo, Senhor. Sabe de uma coisa? Eu continuo renunciando tudo, Senhor. Sabe de uma coisa? Eu continuo abrindo mão de tudo, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, aleluia. Sabe de uma coisa, Senhor? Assim como lá atrás, aquele dia que o Senhor nos chamou, assim como aquele dia que ainda ficou ressoando no meu ouvido, Senhor, o Teu chamado: vinde após mim, Senhor, continua ainda hoje no meu coração, da mesma maneira, da mesma forma, o Teu chamado, Senhor Jesus. É dessa forma que o Senhor quer nos encontrar, meu amado. Para nós continuarmos fazendo a sua missão, para continuarmos sendo missionários. Não importa se 1, 2 voltar para trás, não importa se todos que estão à nossa volta voltar para trás, mas aquilo que nós aprendemos com o Senhor, aquilo que nós já vivenciamos com o Senhor, aquilo que nós já andamos com o Senhor, já é o suficiente para nós tomarmos uma posição e dizer: Senhor, não há mais nada para mim fazer, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, aleluias. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, aleluia. Dá para você entender as palavras de Pedro? Dá para nós entendermos as palavras de Pedro aqui? Senhor, nós temos crido. A nossa função como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos crer dia após dia. Nós temos que crer na palavra e naquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. As palavras de Pedro: nós temos crido, e o mais importante, Senhor, nós temos conhecido. Sabe o que nos torna missionários? Aquele que leva o Evangelho, aquele que leva a palavra, aquele que leva as boas novas, aquele que se torna conhecedor. Aquele que se torna conhecedor de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele pode fazer, o que Ele realizou e o que Ele pode realizar, aleluias. O que Jesus Cristo fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de outros. A transformação que você teve, o Senhor pode fazer na vida de outros. A vida que você vive hoje na presença do Senhor Jesus, Ele pode fazer na vida de muitos, aleluias. E Pedro tinha essa certeza.
Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido, Senhor, e nós conhecemos isto, Senhor. Nós sabemos isso, nós temos a certeza disso, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Muitos tinham ali deixado Jesus, porque não creram como Pedro, não o conheciam como Pedro. Às vezes só andavam com o Senhor, às vezes só caminhavam no seu dia a dia ali com o Senhor, ainda não tinham conhecido por completo, ainda não criam por completo. Mas eu creio que Pedro, quando ele se coloca ali diante daqueles 12 homens, ele se levanta com essa autoridade e ele diz para o Senhor: Senhor Jesus, para onde iremos nós? Estamos no melhor lugar. Como eu disse no início dessa palavra, nós estamos no melhor lugar. Escolhemos o melhor lugar para estarmos nessa noite. Escolhemos o melhor lugar para nos assentarmos nessa noite. E Ele nos trouxe aqui mais uma vez, para nos tornar dentro de nós, trazer dentro de nós essa certeza, que um dia nós fomos chamados, escolhidos. Um dia, quando o Senhor Jesus passou, Ele nos amou de tal maneira, de um amor tão imenso, que mesmo nós não sendo nada, Ele nos chamou pelo nome, aleluias. E agora cabe a cada um de nós nos tornarmos como esses discípulos do Senhor, que virão adversidades, virão dias difíceis, não importa. Nós somos aqueles que vamos prevalecer e permaneceremos de pé diante da presença daquele que é poderoso sobre todas as coisas. Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Que você possa ter esse chamado dentro do seu coração. Quando nós falamos em missões, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que as missões não terminou. As missões só vão se terminar aquele dia que o Senhor Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja. Mas até lá eu tenho que ser um missionário. Até lá você tem que ser um missionário. E ser um missionário não é só quando eu estou aqui diante de um púlpito, diante de muitas pessoas. Jesus nos faz missionários quando tem, às vezes, só uma pessoa diante de nós. E às vezes aquela pessoa é tão necessitada de receber a palavra do Senhor Jesus Cristo, de receber a palavra que o Senhor um dia confiou a nós, que um dia aprendemos com Ele, e que agora Ele quer fazer de nós instrumento em suas mãos. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Aleluia. Nós vamos orar, e eu quero orar por sua vida. Jesus chamou a cada um de nós. Tenho certeza, se você está aqui, porque você foi chamado. Se você está aqui, porque o Senhor Jesus Cristo amou a sua vida, olhou para você com um propósito, olhou para você com o propósito de servi-lo, de adorá-lo. E a palavra do Senhor continua nos garantindo isso, que o Senhor Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu, você, nós somos esses adoradores.
que adoramos Ele em espírito e em verdade, mas Ele nos chamou para algo mais. Ele tem nos chamado nesses dias que nós estamos vivendo. Amados, você tem visto aí tantas coisas acontecerem, umas coisas absurdas, chega a entristecer os nossos corações, e cabe a cada um de nós levarmos o Evangelho de Cristo, apresentarmos Jesus Cristo e dizer: não, não é assim, não é isso que Jesus tem para a sua vida, não é isso que Jesus tem para a sua casa, não é isso que Jesus tem para a sua família, não é isso que Jesus tem para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Não, não é isso. Jesus tem palavras de vida eterna, aleluias. Nós aprendemos isso, nós estamos aqui nessa noite, porque nós estamos como Pedro, nós sabemos, nós temos crido, nós temos conhecido, que só Jesus tem palavras de vida eterna. E quantas pessoas estão precisando neste exato momento, quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão precisando da minha vida, da sua vida, para olhar para Ele e dizer assim: olha, eu quero dizer para você que Jesus tem palavras de vida eterna para você. Feche seus olhos, abra seu coração para o Senhor agora e fala com Ele. Diga a Ele: Senhor Jesus, eis-me aqui. Começa a se apresentar diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti, porque um dia o Senhor me chamou, um dia eu fui escolhido, um dia o Senhor me chamou pelo nome, Senhor, e eu aceitei, eu recebi, Senhor. Eu vim, Senhor, te seguir, eu vim, Senhor, nos Teus caminhos, eu aceitei o Teu chamado. E hoje, Senhor, eu me apresento aqui, Senhor, na Tua igreja, eu me apresento aqui neste lugar, eu me coloco, Senhor, aqui como igreja do Senhor, eu me coloco como homem do Senhor, como uma mulher do Senhor, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença agora. Oh, Senhor, eu me coloco, Senhor, nessa noite como Pedro, Senhor, se colocou aquele dia dizendo: Senhor, para onde nós iremos? Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, Senhor, usa a minha vida, usa a vida do Teu servo, usa a vida da Tua serva, Senhor, como verdadeiros missionários, Senhor, como homens de Deus, como mulheres de Deus, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho, Senhor, a levar as boas novas de salvação, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, Pai amado e santo, quantas pessoas, ó Senhor, nesta hora estão necessitadas, quantas pessoas, ó Senhor, estão se perdendo, quantas pessoas, ó Senhor, têm voltado atrás. Mas levanta nesta noite aqui, Senhor, homens e mulheres com compromissos. Levanta aqui nessa noite homens e mulheres, Senhor, compromissados com a Tua palavra. Homens e mulheres, Senhor, que têm crido, Senhor, na Tua palavra, que têm estado diante da Tua palavra, que têm estado diante da Tua presença, Senhor, que têm Te conhecido dia após dia, têm Te conhecido, Senhor, e sabe da grandeza, Senhor, que é andar, Senhor, na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada vida nessa noite. Cobre-nos, ó Senhor, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. E continua, Senhor, em cada vida, em cada coração, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor.